futuro é muito complicado. É melhor ser o profeta do passado. Mas se a ideia é repetir a dobradinha, o seu filho, o que o senhor acha? Não, o meu feeling é que eu não gosto de raciocinar sobre hipóteses. É bom ser vice? O que faz um vice? Que é a função do vice? Olha, eu diria o seguinte, eu nunca fui candidato a vice, você sabe, eu recusei com o Tancredo Neves, você acompanhou, o próprio Sarney insistia, Ulisses, Aureliano, não aceitei, e nem era candidato a vice do presidente Fernando Henrique Cardoso. Quem pensou que me dá a fama que o senhor tem, o senhor é um articulador político, muito atuante, o vice não é obrigado a submergir, isso não dá uma aflição para o senhor, não? Mas sabe o que é do processo? Eu estou acostumado, quer dizer, eu nunca tinha sido vice, nunca na minha vida, nem vice-prefeito, nem vice-governador. Não, mas eu acho que eu estou no processo de parceria com o presidente da República, estamos cumprindo um projeto, graças a Deus o projeto caminha bem, então para mim não há nenhum constrangimento, eu apenas quero dizer que nunca fui candidato a vice, aliás, porque eu sempre fui da tese que ninguém podia ser candidato a vice, porque vice não pode ter programa, vice não pode ter uma proposta, quem pode ter, sim, é o governador, o prefeito, ou o presidente. O senhor citou o Tancredo Neves, tem uma frase atribuída a ele que diz, olha, a gente foi fazer alguma aliança, algum projeto, traz o Marco Marcial para o nosso lado, que ele até pode não somar muito, mas ele como adversário é terrível. O senhor na vice-presidente, o senhor não fica agoniado? Essa frase é verdadeira? Ele disse uma coisa mais forte, ele disse assim, ou você está com ele ou mata. Você vai ver a entrevista do vice-presidente Marco Maciel na íntegra daqui a pouco, depois do Jornal das 10. Depois do escândalo do orçamento, parece que o governo... Críticas, até mesmo os correligionários, como o ex-governador Ciro Gomes, diz que o governo está paralisado por conta do projeto da reeleição. O senhor concorda com isso? É absoluto. As reformas prosseguem. A reforma administrativa já teve parecer na Câmara, agora vai ao plenário. A reforma da Previdência já foi aprovada na Câmara, agora está no Senado. O Erlange, em 21 meses, de 15 de fevereiro a 15 de outubro, aprovamos 15 emendas constitucionais. É uma proeza, sobretudo se considerarmos que a Constituição brasileira é uma Constituição rígida quanto à possibilidade de reformas, quer dizer, exige 3/5 nas duas casas, o que é realmente uma Constituição extremamente rígida. Então, o processo continua, sem contar que muitos projetos importantes foram aprovados, embora não sejam emendas constitucionais. Por exemplo, aprovamos a lei de marcas e patentes, estamos aprovando a nova lei para o setor elétrico, aprovamos a lei da cabotagem, aprovamos a lei de concessões. Eu podia dar uns 200 exemplos nesse sentido. O senhor acredita, então, que o ritmo está dentro prossegue. E outra coisa, uma coisa é a reforma política, a reeleição, outra coisa é a questão das reformas econômicas. Passam em merianos diferentes. Uma coisa não interfere na outra. O senhor acredita que esse episódio agora com a lista supostos deputados devedores do Banco do Brasil pode prejudicar o projeto de reeleição? Em absoluto. Mesmo porque está muito claro que o governo não teve nenhuma responsabilidade nisso e mais, mandou apurar. Eu acho que a gente não pode magnificar problemas que realmente não têm a maior significação. O senhor já tem ideia de onde surgiu essa lista? Bom, eu acho, não estou preocupado de onde surgiu. O importante é mostrar, como ficou claro, que o governo não tinha conhecimento disso, nem ao governo interessava essa questão, mesmo porque o PPB é um parceiro do governo. E estamos operando essas mudanças, essas reformas com o apoio do PPB também. O senhor é reconhecido como um estudioso dos sistemas políticos, enfim, de todo mundo. O senhor é favorável à reeleição, teoricamente? Sou a favor da reeleição por duas razões, Erlange. Em primeiro lugar, porque nós adotamos o modelo americano. Quer dizer, a pátria do presidencialismo foi os Estados Unidos. O Brasil, na primeira Constituição Republicana, em 1891, copiou, perdeu a expressão, mas foi isso, copiou praticamente o sistema. A gente era império, virou república, nós éramos Estado unitário, viramos federação, nós não tínhamos o parlamentarismo, nem podíamos dizer, não tínhamos parlamentarismo e adotamos o presidencialismo. Então, seguimos o modelo norte-americano. O modelo norte-americano, desde o seu início, cogita do Instituto da Reeleição. Essa é a primeira observação. Segunda, é importante ter presente que reeleição não quer dizer recondução, nem quer dizer prorrogação. Quer dizer, é a faculdade que se dá ao titular, que é prefeito, que é governador, que é presidente da República, de disputar novamente um novo mandato. Quer dizer, foi o que aconteceu com o Clinton agora, que tentou e conseguiu. Foi o que aconteceu com Bush, que tentou e não conseguiu. Mas o senhor não acha estranho, quer dizer, algumas pessoas criticam essa mudança de regra no meio da partida? É absoluto, porque, veja, eu friso mais uma vez, não há nenhum tratamento privilegiado. Deixa eu só exemplificar, eu exemplifiquei com o modelo americano. Mas você veja nos outros países, e aí com o modelo de apenas 4 anos de mandato. Mas veja, na França, que se chama presidencialista também, 7 anos de mandato. É possível a reeleição e o Mitterrand se reelegeu. Bom, nos sistemas parlamentaristas, aí eu falo para os parlamentaristas. Veja, no sistema parlamentaristas,
A pessoa é reconduzida até sem consulta popular. O Olaf Palme ficou na Suécia há muito tempo, a Margaret Thatcher ficou mais de uma década, o Filipito Gonçalves, na Espanha, o Filipe Gonçalves ficou 12 anos, e aqui para nós, o Collor agora completou 14 anos. Vai bater o recorde. Não, se ele for reconduzido agora, mais 5 anos, ele vai bater Bismarck no Império. Então, eu quero com isso dizer o seguinte, que a sociedade, de alguma forma, aceita esse mecanismo, até porque ela tem a faculdade de optar se quer a continuidade do governo ou não. E vou me exemplificar também, já que falei no sentimento popular, com essas últimas eleições municipais. Indiretamente, o povo disse... Reelegeu uma série de prefeitos. Exato, já que não podia reeleger diretamente, o fez de forma indireta, apoiando os candidatos dos prefeitos que tinham tido um bom desempenho administrativo, político, etc. Como também deixou de fazê-lo com relação àqueles que, embora apresentando bons candidatos, em alguns casos, foram maus administradores. Então, eu diria que isso não afeta. Mais a mais o seguinte, se a gente olha as pesquisas todas, vê que a sociedade também deseja o Instituto da Reeleição, que, aliás, é o Instituto da Reelegibilidade, porque quem vê reeleição pensa que já vai ensejar a eleição, nada. É a possibilidade de ter a reelegibilidade na Constituição brasileira. Bom, você acha que seria necessária a desincompatibilização? Olha, se você fazer a desincompatibilização, você acaba o Instituto, porque qual é a vantagem da reeleição? É você ter uma continuidade de uma política do governo. Vamos admitir, só por absurdo argumentar. Vamos dizer, estamos com o plano real em plena execução. Então, a pessoa se incompatibiliza. Vem alguém e revoga o plano real. Então, pode ser até que o candidato, nesse caso, não se interesse mais em voltar. Porque o sentido da reeleição é a certeza da continuação. Na hora que há uma interrupção, sobretudo no Brasil, que praticamente a desincompatibilização ocorre 6, 7 meses antes da posse do novo titular, isso praticamente inviabilizaria. Não sei se está claro o meu raciocínio. Quer dizer, na hora que desincompatibiliza, tira a quebrou o sentido da Quebrou o sentido. Então, eu acho a fazer, faça por inteiro. No caso, exercício de futurologia aqui, passa a proposta da reeleição, em passando o presidente Fernando Henrique resolve ser de novo candidato, o senhor vai estar na chapa? Olha, eu acho que o negócio de ser profeta do futuro é muito complicado. É melhor ser profeta do passado. Mas se a ideia é repetir a dobradinha, o seu filho, o que o senhor acha? Não, o meu feeling é que eu não gosto de raciocinar sobre hipóteses. É bom ser vice? O que faz um vice? Que é a função? Eu diria o seguinte, eu nunca fui candidato a vice, você sabe, eu recusei com o Tancredo Neves, você acompanhou, o próprio Sarney insistia, Ulisses, Aureliano, não aceitei, e nem era candidato a vice do presidente Fernando Henrique Cardoso. Quem pensou que me dá a fama que o senhor tem, ser um articulador político, muito atuante, o vice não é obrigado a submergir, isso não dá uma aflição para o senhor, não? Mas sabe o que é do processo? Eu estou acostumado, quer dizer, eu nunca tinha sido vice, nunca na minha vida, nem vice-prefeito, nem vice-governador. Não, mas eu acho que eu estou no processo de parceria com o presidente da República, estamos cumprindo um projeto, graças a Deus o projeto caminha bem, então para mim não há nenhum constrangimento. Eu apenas quero dizer que nunca fui candidato a vice, aliás, porque eu sempre fui da tese que ninguém podia ser candidato a vice, porque vice não pode ter programa, vice não pode ter uma proposta. Quem pode ter, sim, é o governador, o prefeito ou o presidente. Mas eu fui candidato na hora de... O senhor já foi candidato a presidente da República, né? O senhor ainda tem esse projeto político? Olha, tudo questão de fase. É uma fase que realmente meu nome foi lançado e eu naturalmente cumpri um papel. Foi naquela fase do projeto político da abertura. Eu achava que estava dando uma contribuição. Como eu e o Aureliano fizemos um trabalho nesse sentido. Depois nos compusemos na fórmula que foi Tancredo Neves. E no momento eu acho que o meu projeto é que a gente execute bem esse compromisso que o povo elegeu, sancionou no dia 3 de outubro de 1994. Eu acho que nós estamos no caminho certo, Erlange, e acho até, não é querendo ser de um otimismo panglossiano, mas de um otimismo realista, eu acho que nós estamos no caminho certo. Quer dizer, o Brasil consolidou sua experiência democrática, o Brasil está promovendo um processo de desenvolvimento sustentado, livre do vírus da inflação, e o Brasil começa a resgatar aquilo que a imprensa que você chamava de dívida social. Então, estamos no caminho certo. Por que mudar? E eu fico muito satisfeito se esse projeto se completar, porque a gente vai ingressar em torno do novo século, até que se quisermos no novo milênio, que vai coincidir com os 500 anos da descoberta do Brasil, do descobrimento, exatamente. Vamos ingressar com o povo, o brasileiro, confiante que é possível realizar o seu destino histórico.
O senhor citou o Tancredo Neves, tem uma frase atribuída a ele que diz, olha, a gente foi fazer alguma aliança, algum projeto, traz o Marco Marcel para o nosso lado, que ele até pode não somar muito, mas ele como adversário é terrível. O senhor não é vice-presidente, o senhor não fica agoniado. Essa frase é verdadeira? Ele disse uma coisa mais forte, ele disse assim, ou você está com ele ou mata. Então, já é a versão light que eu tenho. Mas, por exemplo, o senhor como vice, PFL, o senhor não acha que são talento? O senhor não fica meio... Olha, até certo ponto é verdade. Mas, por outro lado, se explica pelo fato do governo ter a preocupação de fazer um projeto bem feito, consultando o interesse nacional, sem assodamento e mais, buscando as melhores alternativas. Veja o que aconteceu hoje no trombo sul da nossa ferrovia. Teve um ágio de quase 38%, acima do preço base. O que significa dizer isso? É que o processo foi bem conduzido. Foi bom para quem comprou, tanto para quem pagou por isso, e são pessoas especialistas no ramo, e foi muito melhor também para o governo. Então é isso que a gente tem que ter cuidado. Agora, a privatização prossegue. E outra coisa, Erlange, nós não só temos o Instituto da Privatização, temos também o da Concessão de Serviços Públicos, que prossegue bem. Olha, só para dar um exemplo da Mil, o setor elétrico, quando o governo assumiu, tinha perto de 20 a 21 hidrelétricas paralisadas. Através do mecanismo da privatização, mas sobretudo da concessão, agora todas essas hidrelétricas já estão em construção. Então, eu quero dizer que caminhamos. Agora, se perguntasse, era bom que o programa já tivesse concluído, eu estaria de acordo. Mas não foi, por uma série de limitações, às vezes demandas no judiciário, às vezes o interesse em fazer a melhor opção, problemas que dependem de emenda constitucional, por exemplo. Nós não podíamos começar, por exemplo, privatização do setor elétrico, do setor de telecomunicações, etc., portos sem a lei. Aí alguma coisa dependeu de emenda da Constituição, outra de leis dificílimas, como foi a lei dos portos, ainda estava no Congresso, etc. Então, o que importa é que nós estamos caminhando. E nós não podemos ter, como disse certa feita o poeta, não podemos ter a pressa que aniquila o verso. A gente não pode querer correr mais do que as nossas pernas permitem. Deixa eu fazer uma outra pergunta ainda com relação ao cargo de vice. Sim. Embora registrando que isso é uma raridade, que é um vice que não cria problema. Certo. Ultimamente na República, vice sempre criou problema. Certo. O senhor não acha uma coisa meio extemporânea, isso de quando o presidente viajar, ele passar o cargo? Porque isso no passado, quando não tinha telecomunicação, embora a nossa telefonia celular seja muito ruim, mas acaba acontecendo, por exemplo, tem o presidente nos Estados Unidos, como presidente assinando um ato e tem um outro presidente aqui. Isso não é meio esquisito, não? Não estou querendo tirar a sua interinidade. Não, aí até certo ponto, isso tem uma certa lógica, mas essa questão decorre de um princípio constitucional que está assente no constitucionalismo brasileiro desde a nossa primeira Constituição Republicana, 1891, que quando nós adotamos o presidencialismo, que é o modelo mais ou menos assentado no mundo todo, nos países que praticam o presidencialismo. Agora, eu quero fazer uma observação daí de caráter teórico, né? É o seguinte, é que, diferentemente do que acontece no parlamentarismo, o presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. Trocando em miúdos, eu quero dizer o seguinte, é unipessoal. No parlamentarismo, você tem um chefe de Estado e tem um chefe de governo. Então, quando o chefe de governo viaja, tem um ministro que lhe faz automaticamente a substituição. Na cadeia do sistema presidencialista não existe, porque o presidente acumula as duas funções. Então, é necessário ter alguém para que não haja aquilo que nós chamamos de uma certa cefalia. E você fala nos casos de viagem, mas eu falo também nas hipóteses mais prolongadas. Daí porque eu nunca tendo sido candidato a vice, tendo recusado a vice com Tancredo Neves, nem tendo sido candidato com Fernando Henrique, porque o candidato é o senador Guilherme Palmeira, com a nossa indicação, com a indicação do nosso partido e tudo, eu votei na revisão constitucional a favor da manutenção do Instituto da Vice-Presidência por essa razão. Se nós tivéssemos o parlamentarismo até, você podia ter dispensado, porque tinha um chefe de governo, aí o chefe de Estado viajava, um chegava outro, e não havia tanta descontinuidade. Essa é a lógica do sistema. Doutor Marcos, eu sei que o senhor é obcecado pela reforma política e eleitoral. É verdade. Quer dizer, as pessoas achavam que o grande problema era na econômica, na administrativa, mas a que está na estaca zero é mesmo a política. Por que ela não anda? Aí é o seguinte, primeiro porque a gente perdeu a grande oportunidade que foi na revisão constitucional. Aliás, eu sempre lamento isso, porque na revisão era o momento de você fazer primeiro... Aliás, teve um presidente americano que disse, faça primeiro as coisas primeiras. E... Na verdade, você tem que começar, era fazendo a reforma política. Depois, o resto vinha por consequência. Não é? Mas perdemos essa condição na revisão constitucional.
E agora não podíamos começar o governo sem tratar de resolver logo, de fazer logo as reformas econômicas. Essas iam dizer que tipo de Estado nós deveríamos ter. Era importante. E feita a reforma econômica e feita agora a reforma do Estado, que já estamos operando, fazendo reformas patrimoniais, previdência, administrativa, tributária, etc., a gente pode cogitar das chamadas reformas políticas. E eu estou obstinado nisso. Mesmo porque eu acho que é um dado muito positivo, o Brasil mudou já a sua ordem democrática. Mas precisamos fazer o Brasil uma sociedade democrática. Nós temos uma democracia no país, quer dizer, nós temos estruturas democráticas, mas ainda não somos uma sociedade democrática. Isso passa... O sistema eleitoral não é... Aí não, é isso que passa o quê? Por mexer no sistema político, num sentido mais amplo, vendo especificamente o sistema de governo, os três ramos, executivo, legislativo e judiciário. Presidencialista. Eu mesmo porque acho que esse é o melhor sistema para o Brasil. Depois, se quiser, eu posso explicar isso. Mas veja o seguinte, então você tem os três, você precisa pensar no sistema de governo, houve um plebiscito, tanto os presidencialistas quanto os parlamentares defenderam o aperfeiçoamento do sistema, até hoje não foram feitas as reformas anunciadas naquela ocasião, precisamos fazê-lo. Segundo, você tem que ir além do sistema de governo, você tem que ir também ao sistema político estrito sensu. O que eu chamo de sistema político estrito sensu é o subsistema eleitoral e o subsistema partidário, que eles têm que guardar certa compatibilidade. Quer dizer, se você não tiver um sistema partidário compatível com o sistema eleitoral, certamente as coisas não fluirão adequadamente. E embutido dentro disso está a questão da representação também. Então, com isso eu quero dizer que as reformas políticas é a tentativa de redefinir a regra do jogo. Deixa eu fazer uma comparação assim, é como fosse a história do jogo de futebol. Nós conseguimos no Brasil definir as regras do jogo claramente. Todo mundo sabe, quando se está no jornal, o Maracanã é tal hora, aí você sabe que é aquela hora, 5 horas, se chegar às 5h30, sabe, perdeu 30 minutos de jogo, que tem um juiz, tem 2 bandeirinhas, e 45 minutos e tal. E tudo aquilo parece uma ideia de como funciona o sistema democrático. O time são os partidos, o juiz é a justiça eleitoral, tem a crítica que o jornalista, etc., quer dizer, que é o controle social do poder, tem um torcedor, não é? Que homenageia, às vezes, até a mãe do juiz, etc. Tudo isso faz parte do processo, quer dizer, a gente conseguiu no futebol fazer isso, não conseguimos ainda no processo político, porque na hora que você define essas regras do jogo, isso não é só bom. Isso não vai mexer com interesses corporativistas do próprio Congresso? Porque fora dele também. Mas você fala em reforma administrativa, a preocupação é com o funcionário público, é fora. Quando você fala econômico, são das forças econômicas, mas quando fala em político partidário, é o político cortar na própria carne. É verdade. Mas eu quero dizer, mas isso não é só um problema dentro do Congresso, é fora também do Congresso. Isso é uma coisa que está... Agora, mas eu quero insistir num ponto. Acho que as reformas políticas são importantes não só para o processo democrático, mas elas são importantes também para o processo econômico. Porque eu acho que o investidor, ou estrangeiro, seja quem for, e até o cidadão, ele quer estabilidade nas relações, ele quer segurança. Esse é o problema. Não basta ter a questão formalmente resolvida, que conseguiu resolver. Que foi uma luta que você acompanhou, isso aí de tempo gás, etc., que nós trabalhamos muito nisso. Mas você tem que ter regras do jogo definidas. Isso é bom também para o problema econômico. Agora, eu quero dizer, e é bom para o país como um todo, e até para a sua imagem no exterior. Agora, e temos tudo para fazer, isso sem maior dificuldade. E também quero dizer, já que você falou problema do Congresso, temos muitos problemas no Congresso, mas todo mundo não pode deixar de reconhecer, embora esteja fora do Congresso agora, porque renunciei o mandato com a minha eleição para a vice-presidência. Eu quero dizer que o Congresso tem trabalhado bem, entendeu, Arlange? E até, veja, provamos já muitas emendas constitucionais. Toda a revisão, que era muito simples fazer reforma na revisão, porque era a maioria absoluta, sistema unicameral. Pois bem, o Congresso, sistema bicameral, 3/5, etc., aprovou 15 emendas. A revisão, importantes, quebrando monopólios, não é, a abertura da economia. A revisão só aprovou 6 emendas. Quando era muito mais simples, e todas eram de menor significação. Você não é capaz de dizer aqui de cor, eu tenho a obrigação de saber, porque é o meu rumo. Mas você talvez não seja capaz de pegar de surpresa e dizer de cor 2 ou 3 das emendas que a revisão aprovou. Agora, por quê? Então, com isso eu quero dizer que a 50ª legislatura, esta legislatura que nós estamos vendo agora, é uma legislatura que caminha bem. E acho até que merece os nossos elogios. Ali e acolá pode surgir um problema, mas, no modo geral, caminha bem e não posso deixar de fazer referência aos nossos líderes e, de modo especial, ao presidente da Câmara, o deputado Luiz Eduardo Magalhães, que é uma excelente revelação de político, ele tem pedigree, como posso dizer assim. Dizem que ele é candidato a ocupar essa vaga. Né? Se for muito bom. É muito bom que é o nome de quadro de primeira qualidade e também eu não posso deixar de fazer uma referência ao presidente do Senado, o presidente
presidente Sarney, eu acho que as coisas estão caminhando, que o Congresso está vendo um bom momento, que é bom para o país e para as nossas instituições. Doutor Marco, por que o senhor continua firme no presidencialismo? Porque acho que é o sistema de governo que mais se compatibiliza com a nossa formação. Mas o senhor é um congressista histórico, né? O jornalista Carlos Castelo Branco uma vez disse para mim, disse, olha, você no parlamentarismo talvez você já fosse primeiro-ministro. Eu digo isso porque ele insistiu um pouco, ele era parlamentarista. Vai falando. Mas eu não posso nem estar dizendo isso, diz que elogiou em boca própria vitupério. Mas apesar disso, isso nunca me comoveu. Uma vez fizeram uma pesquisa na casa, aí deu, se fosse falar... tinha tirado o segundo lugar numa pesquisa dessa depois do Dr. Ulisses. E eu nunca me perturbei porque acho que é o melhor para o país. E vou dizer o seguinte, Erlange, o sistema presidencialista, você vai divergir de mim, talvez, porque você tem um viés parlamentarista, eu conheço, é o seguinte, o sistema presidencialista é mais democrático, mais aberto do que o parlamentarista. Por quê? Primeiro, porque você tem a possibilidade de eleger diretamente o titular do executivo. No parlamentarismo, você elege de forma imediata, indiretamente. Segundo, porque você tem uma independência mais acentuada entre os 3 ramos de poder, entre o executivo, o legislativo e o judiciário. E, por fim, porque você permite, na proporção que os 3 ramos estão bem separados, só há independência, embora devam ser harmônicos, como diz o princípio constitucional, na hora que você tem esses princípios independentes, esses poderes independentes, você cria mais, você faz melhor a aeração do sistema de decisão política. É um sistema mais aberto. Você pode observar que nos sistemas parlamentaristas, a função executiva é produto, ela flui da função parlamentarista. Então, há uma concentração de funções no próprio parlamento. E por isso que em alguns lugares o parlamentarismo vira assembleísmo. Bom, e nem sempre o judiciário dispõe, nesses sistemas, da autonomia que tem, por exemplo, no sistema brasileiro. Por fim, eu quero dizer também o seguinte, Erlange, é que no sistema, na nossa tradição, nós temos já uma tradição presidencialista mais consolidada e que, portanto, ela melhor se compadece com a nossa formação. E para encerrar nessa parte, eu quero dizer o seguinte, que eu acho isso importantíssimo, é que você, para fazer o parlamentarismo, você teria que ter partidos primeiro. Você tem que ter maiorias estáveis, quer dizer, aquilo que hoje Sartori chama... Fidelidade partidária. Isso, o que os especialistas estão chamando, Bob, Sartori, de governabilidade, Dahrendorf, etc. Então, assim, governabilidade. Quer dizer, até se eu fosse parlamentarista, que não sou, mas eu não queria agora. Porque tem que ter reforma política. Você tem que ter reforma política e consolidar essa reforma. Você tem que partir... Como eu sei que o senhor briga para essa reforma política eleitoral, pensei que eu tenho 20 anos nisso. Pensei que o senhor estava virando parlamentar. Não, por isso mesmo. Eu acho que é bom para qualquer sistema e acho que é bom para a sociedade. E agora, enquanto não fizesse reformas políticas, seria uma temeridade. E depois não fazendo reformas políticas, você pode cair numa coisa mais grave do que o mau presidencialismo. É você ter um assembleísmo, uma ditadura de uma determinada facção que eventualmente empolgue o Congresso. Mas, de certa forma, como a Constituição de 88 foi mexida para ir para o parlamentarismo, hoje o presidente é meio refém do Congresso. É difícil, ele é obrigado a medida provisória, medida provisória. Aí tem o seguinte, a medida provisória foi uma distorção do processo constitucional. Eu acho que isso tem que ser revisto. Agora, para rever a medida provisória, você tem que antes discutir novamente a reforma política. Você não pode tratar da questão do Instituto da Medida Provisória isoladamente, sem olhar o sistema político como um todo. Porque você teria que discutir uma coisa de natureza imediata, quer dizer, o que fazer para substituir a medida provisória. Em segundo lugar, você verificar o equilíbrio entre os poderes. Eu estou de acordo que essa questão deve ser enfrentada. Não essa questão da medida provisória, mas não agora, sem que seja concomitantemente no bojo das reformas políticas. O senhor falou em autonomia do judiciário, em equilíbrio entre os 3 poderes. Eu tenho a impressão que às vezes os canhões ficam virados para o executivo, depois viram para o legislativo. E as pessoas têm medo de mexer no judiciário e não é um judiciário assim tão acima de qualquer suspeita, digamos assim. O senhor concorda? Olha, de modo geral, aí vamos falar claro, de modo geral, eu acho que o judiciário é um bom judiciário, independência, o pessoal habilitado, admissão mediante concurso, um nível bom de profissionalização, tem suas distorções, tudo que é humano é falível, é precário. Você acha que tem que ter uma reforma no judiciário? Você defende uma reforma no judiciário? Acho também. Não, e já alguma coisa está acontecendo, Erlange. Eu defendo a reforma do judiciário. Quando eu falo nos 3 poderes. E até tem umas ideias também, mas talvez o tempo não dê. Mas eu quero dar 2 exemplos que já ocorreu.
A primeira coisa foi a criação dos juizados de pequenas causas, que deu um melhor acesso aos mais carentes, ao que se chamou os excluídos, etc. Que a prestação judicial parte do Estado eles não chegavam, que era uma coisa dramática. Depois veio a Lei 9.099, que estabeleceu os juizados cíveis e criminais, que eu acho que deu uma outra contribuição, penso. E essa, sobretudo, porque deu uma maior perfusão à justiça, ela pôde chegar, e depois deu maior agilidade ao processo. Por fim, eu quero mencionar uma lei até que foi de minha autoria, que é o programa que cria os juízes arbitrais, que também ajuda a criar uma instância coadjuvatória, se assim posso dizer, da prestação jurisdicional parte do Estado e, sobretudo, quando estamos em tempos de globalização, que vai estar marcando esse fim de milênio, de início de um novo século, como queira. Eu acho que é um instituto que pode também nos ajudar nas nossas relações com integração, em função dessas questões surgidas, com integração de mercados, tipo o Mercosul, por exemplo. Agora, além disso, eu defendo outras coisas que possam ser feitas no judiciário. Agora, eu não faria o chamado controle externo da magistratura, porque no sistema brasileiro, poder controla o poder. E o chama de check and balance, que os americanos, né, que veio da literatura americana e um pouco inglesa, mas sobretudo americana, de que os poderes são independentes, mas devem ser harmônicos, há um sistema de freios e contrapesos. Esse sistema já existe. Se você criar um controle para o judiciário, daqui a pouco você tem que criar um controle do controle. Todo o controle fica uma coisa interminável. Agora, eu faria algumas coisas, inclusive para racionalizar o processo. E uma delas, para mim, que ainda não foi feita, e que eu acho que está se formando um consenso no país, eu sei que ao dizer isso provoca muita divergência, mas é uma opinião que eu tenho há algum tempo, você tem que criar aquilo que se chama avocatório, o efeito vinculante. Porque isso você, às vezes, condena o judiciário a repetir uma decisão N vezes por falta disso. E, às vezes, há o julgamento de um feito que, sobre o tema, o Supremo já tem uma posição clara, já até posso dizer uma jurisprudência, e não tem porquê. Então, muitas coisas que se venham a ser feitas nesse campo, eu, por exemplo, fiquei e já dei alguns exemplos do que já ocorreu, vão ajudar a fazer com que o sistema funcione melhor. Doutor Marco, uma pergunta de natureza pessoal. A sua magreza, que faz a alegria dos cartunistas de jornal, o senhor não gosta de comer ou o senhor não engorda mesmo? Eu não sei, não sei se as duas coisas. O senhor não é um glutão. O homem do interior diz assim que é o problema de... Os pecuaristas falam de caixa, falando, então a caixa de Beltrano. Tem outro que diz assim, no Nordeste, alguém diz assim, é o calibre dele que é esse. Qual o seu prato? O senhor tem um prato predileto, de sua predileção? Eu gosto de coisa mais simples possível, talvez se explique assim, entendeu? E quanto mais frugal, melhor. Mas... Enfim. É da natureza. É da natureza. Agora, para concluir, qual é a projeção que o senhor está fazendo para 97? Como é que o senhor imagina que vai ser o 97 do brasileiro? Olha, eu estou otimista. Um otimista consequente. Nada assim desligado da realidade. Em primeiro lugar, porque está claro que o Brasil está, sob o ponto de vista político, no caminho certo. Democracia, eleições, povo participando, instituições funcionando em toda a sua liberdade, em toda a sua intensidade. Segundo, conseguimos ter êxito no plano de estabilização econômica, que significa dizer que você tem um padrão monetário respeitado no exterior. Eu vou fazer um parênteses para contar uma história. Quando eu estava na revisão, eu pensei assim, fazer uma emenda que colocasse, além dos símbolos, como símbolos nacionais, além da bandeira do hino, a moeda, porque eu achava que a moeda passa muito, mais do que um valor de troca, passa a credibilidade de um país. Não fiz porque eu achava que era emenda, por meu estilo heterodoxo. Não fiz essa emenda, mas hoje, outro dia conversando com o ministro Recupero, perdoe a digressão, isso agora, um ano atrás, ele disse a mim, não, em alguns países escandinavos, Marco, eles consideram moeda soberana. Então, que isso não seria uma coisa tão esdrúxula, mas eu não quis fazer. Pois bem, então, além de você ter um padrão monetário que é respeitado no exterior, você conseguiu ter desenvolvimento sustentado e você conseguiu uma coisa muito importante, começar a resgatar a dívida social, porque inflação, naqueles padrões brasileiros de 5.000% ao ano, como chegamos, significa concentração de renda, significa empobrecimento de largas parcelas da sociedade e, por fim, você está pelo plano real, você está também fazendo uma transformação cultural muito importante. Você está substituindo, por exemplo, a prática da especulação por uma ética do trabalho. Você está tirando uma lei da esperteza e colocando no lugar, para usar uma expressão de Weber, uma ética da responsabilidade. Quer dizer, o país está melhorando, quer dizer, nós talvez não estejamos percebendo, em toda extensão, as transformações estão ocorrendo na sociedade como produto, como consequência do plano real. E, por fim, o que eu acho muito importante, você está fazendo também um redirecionamento total do Estado para que ele possa olhar mais para quem tem menos, quer dizer, olhar mais para a questão social
e deixando o Estado ser um Estado empresário e ficar com o seu papel regulador, porque eu também acho que o Estado tem um papel importantíssimo. Eu nunca fui a favor dessa história de dizer que acabar o Estado mínimo, nunca fui a favor disso, mas você dá ao Estado o papel que lhe cabe, até não somente por um princípio constitucional, mas também por uma base histórica. Então, acho que o país está bem. E, por fim, a gente está vivendo uma experiência dentro desse processo de globalização, a gente está inserido adequadamente no contexto. Eu acho que o Mercosul é uma resposta, eu chamaria, não mais do que os países do Cone Sul, uma resposta da América do Sul. Sonhamos fazer a AUKUS até 2005, é uma proposta brasileira nesse sentido, quer dizer, com isso nós teremos um mercado da América do Sul, não apenas 4 parceiros, mas uma dúzia de parceiros. E por fim, eu acho que aumentou a autoestima do brasileiro, fundamentadamente, quer dizer, o brasileiro está mais confiante no seu futuro, que não tinha razão por não ser. E depois aumentou também a visão externa do exterior com relação ao Brasil. Uma vez o Celino disse que, com relação ao Brasil, ele era um otimista, mas ele disse, certa feita, com relação ao Brasil, o otimista pode errar, mas o pessimista começa errando. Eu acho isso também. Tá bom, tá ótimo. Agradeço muito a sua presença nos estúdios da Globo News, também pela sua entrevista. Muito obrigado. Até a próxima.